para buscar a orientação do Senhor, meditar na sua palavra. E hoje nós vamos meditar no texto de Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 1. O texto nos diz: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. O capítulo 5 do Deuteronômio, nós temos os 10 mandamentos, quando são trazidos novamente para o povo do Senhor. Mas desde o capítulo 1, a história é narrada de alguns episódios em que Israel se deparou ao longo da caminhada e algumas aplicações da lei, estatutos e juízos foram ali relembrados para que o povo entendesse como deveriam aplicar os mandamentos do Senhor em diversas circunstâncias de vida e diversas regras estabelecidas pelo Senhor, que são os estatutos e os juízos. Mas é em Deuteronômio capítulo 5 que eles voltam a ouvir sobre os 10 mandamentos, a lei do Senhor. E Deus aqui estabelece, no verso 1 ao verso 3, o ensino do Senhor, os seus mandamentos, estatutos e juízos, e o propósito da lei, como o povo deveria receber a lei, entender o seu propósito para a sua própria vida. O texto do verso 1 ao verso 3, nós temos vários paraquês, destacando essa ênfase no propósito da lei. A lei foi dada para que fosse cumprida na terra a que eles estavam para entrar. Se vários alertas foram dados, Deuteronômio 1 ao 4, de que se eles não observassem a lei, eles não entrariam na terra, e eles têm vários exemplos da geração que caiu no deserto, da geração dos desobedientes e que não entraram na terra. Agora eles ouvem do Senhor que, mesmo depois de entrarem na terra e serem abençoados com a promessa do Senhor, eles também deveriam ali viver a vontade de Deus e obedecer o Senhor em dias difíceis e em dias bons. Deus deu a lei a eles para que eles observassem, e o verso 2 diz: para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Dois conceitos importantes aqui do texto é que essa observância ela deveria ser do coração, ela deveria haver um temor no coração do povo, não uma obediência externa, uma obediência de aparência, mas eles deveriam ter essa obediência no coração. Isso entrar no coração dos seus filhos e dos seus netos, o cuidado com que eles tinham que obedecer ao Senhor. E fica claro que o conceito que o Senhor havia tratado do capítulo 1 ao capítulo 4, de que haveria implicações sobre o modo como eles viveriam diante do Senhor, como eles reagiriam diante da lei. Porque a lei foi dada para que eles observassem, para que os dias deles fossem prolongados na terra, para que eles vivessem em comunhão com o Senhor e fossem abençoados. Eles deveriam observar a lei do Senhor. O verso 3 diz: portanto, escute Israel e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Havia uma promessa de que eles entrariam na terra e de que Deus os abençoaria, mas as promessas de Deus, elas não anulam as nossas responsabilidades de zelarmos pelo nosso coração, de zelarmos por entendermos a sua vontade, vivermos dentro da vontade do Senhor. Aqui agora no verso 4 ao verso 6, o texto passa a tratar sobre como nós devemos olhar a lei e quais são as implicações de nós entendermos a verdade que é exposta na lei. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a verdade que é dita por trás, é o prefácio dos 10 mandamentos, o ensino que fala
do Senhor como único Deus, único Senhor. Isso deve causar em nós uma implicação natural a entender essa verdade, a abraçar essa verdade. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. A relação desse verso 5 com o verso 4 é que se nós reconhecermos que Deus é o único Senhor da nossa vida, nós o tratamos como Deus. Ao entendermos essa verdade, Ele deve ser o primeiro em nosso coração. A lei exige muito mais do que uma obediência externa, mas Deus estava preocupado com o coração do seu povo para que Deus fosse tratado com todo o cuidado que o povo deveria tratar o Senhor, com um amor que vem do coração. E por isso essas expressões da alma, o coração, toda a força para falar de um amor dado ao Senhor, uma entrega de todo o ser ao Senhor, não apenas olhando para o lado externo da lei, mas entendendo o relacionamento com Deus deveria ser vivido de modo integral. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. O mandamento de Deus, de que Ele deve ser tratado como o primeiro lugar, como o único Deus, Ele exige que nós o adoremos de todo o coração. É muito mais do que exigir atos externos, mas Deus requer uma adoração de todo o coração. Não apenas nossos, mas como o texto diz no verso 2, que Deus estava requerendo do povo que isso estivesse no coração dos seus filhos, dos seus netos. E aí o Senhor, meus irmãos, no verso 7 ao verso 9, Ele nos apresenta como essa lei ela deve ser aplicada para que isso penetre no coração dos nossos filhos. O que nós temos aqui é uma metodologia. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Esses versos, meus irmãos, destacam como o coração dos nossos filhos e os nossos próprios corações, nós somos inclinados a nos apartarmos do Senhor. Se a lei deve estar nos nossos corações, nós precisamos entender que precisamos falar aos nossos filhos, porque a tendência deles é se apartar do caminho do Senhor. A tendência nossa é nos apartarmos da vontade de Deus, e por isso nós precisamos olhar para a lei, voltarmos os nossos olhos para a vontade de Deus, para ouvirmos a sua voz, sermos alimentados pela sua palavra, para que essa palavra penetre em nossos corações e nós sejamos enriquecidos. Que o Senhor Deus nos desperte e nos faça zelosos para olharmos a sua palavra, cuidarmos dos nossos corações e do corações dos nossos filhos. Que o Senhor Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor trate os nossos corações, para que sejamos servos que temem o teu santo nome e vivamos, ó Deus, para glorificar o teu santo nome. Isso nós te oramos em nome de Cristo. Amém.